comentário sobre estimadores consistentes, né? Então, nós vimos algumas propriedades dos estimadores, que são funções da amostra, né? Estimadores são estatísticas, né? O que são estatísticas? São funções da amostra, só que no caso de um estimador, essas funções retornam, né? Os valores, quando a gente aplica os dados nesses estimadores, ele vai retornar, então, estimativas do parâmetro, né? Que esses valores pertencem lá ao espaço paramétrico do parâmetro que desejamos estimar, né? Então, os estimadores têm algumas propriedades, né, para que ele seja preciso, para que ele tenha uma boa acurácia, né, uma boa exatidão, que são a não tendenciosidade, né, a variabilidade desse estimador ser mínimo e também, agora, a ideia de estimador consistente, né? Então, o que é um estimador consistente? Qual que seria a definição disso, né? Seria o seguinte: se a gente trabalhasse, então, com uma amostra aleatória, né, x1, xn de tamanho n de uma certa população, e que essa população vai seguir uma distribuição de probabilidade, né, essas variáveis aí, e que essa distribuição de probabilidade depende, então, de um parâmetro θ, na qual nós temos o interesse em estimar. Então, a gente diz que um estimador θ-chapéu, né, ou seja, uma função da amostra, ela é consistente para o parâmetro θ se o quê? Para todo epsilon maior que zero, então, o limite, né, de n tendendo a infinito da probabilidade, né, do módulo desse estimador menos o parâmetro, né, esse módulo ser maior do que epsilon, ou seja, a probabilidade dessa quantidade aqui, né, ela será zero quando o n tender a infinito, né? Então, o que a gente observa, né? A gente observa que quanto mais próximo, né, tá, então, o θ-chapéu, né, o estimador desse parâmetro, né, quanto mais próximo aí ele tá desse parâmetro, né, maior aí a chance aí do limite dessa probabilidade, né, tender a zero, tá? Então, assim, o que a gente pode tirar dessa observação, né? A gente pode tirar dois resultados disso. A gente pode tirar o resultado de que o estimador ele é consistente, então, se o valor esperado de θ do estimador, né, se o valor esperado dele é igual ao parâmetro θ, quando n tende a infinito, ou seja, o vício ele some, né? A gente viu alguns exemplos, mas quando estudamos lá a ideia de estimador não viesado, né? Então, às vezes a gente tem estimadores com um certo viés, com um certo vício, só que quando n tende a infinito, esse vício tende a sumir, né? Então, se isso acontece, a gente diz que ele é consistente. E além disso, né, claro que se o vício vai sumir, né, quanto mais o n está crescendo, o tamanho da amostra, evidentemente que uma hora a gente vai estar chegando próximo ao tamanho da população, não é? E se a gente tiver o tamanho da população toda, a gente vai ter a estimativa do estimador, na verdade, é o próprio parâmetro, né? Então, ou seja, a gente não vai ter mais variabilidade desse estimador, não tem mais sentido, né? Porque a gente vai ter todos os dados, todas as informações da população. Então, a gente observa também que o limite de n tendendo a infinito vai para zero da variância desse estimador, né? Então, para a gente mostrar que um estimador é consistente, a gente tem essas duas opções, né? É mostrar que o limite dessa probabilidade aqui tende a zero, quando o n cresce, né? E também, isso aqui está muito associado ao quê, pessoal? Uma convergência em probabilidade, né? Se a gente relembrar um pouco lá das convergências de variáveis aleatórias, né? Aquilo que a gente conversou um pouco no final de probabilidade, né? A gente observa que se isso aqui acontece, significa que o estimador θ-chapéu converge em probabilidade para o θ, né? Ou seja, o estimador ele vai justamente dar o valor do parâmetro, né? Então, pensa em um estimador sendo x barra e θ sendo um mi, né? Uma média. Então, ou seja, ele vai convergir em probabilidade o estimador x barra para a média, né? Ou seja, é isso que significa ele ser consistente. Mas uma outra forma de mostrar que o estimador é consistente é calculando esses dois limites, né? Tem que calcular os dois para garantir que o valor esperado desse estimador, né, das estimativas dele será o próprio parâmetro, quando o n cresce, e que a variância
a variabilidade desse estimador vai para zero quando o n tende a infinito. Tá? Então, são as duas opções aí. Então, vamos ver um exemplo que a gente já tem trabalhado, né? Que é uma amostra aleatória que segue a distribuição de Poisson com um parâmetro θ positivo, né? Ou seja, a taxa de a taxa média das contagens da Poisson, né? É esse parâmetro θ aqui. Então, a ideia é mostrar que o estimador θ chapéu igual a x barra é consistente, né? Então, a gente fez alguns estudos já anteriores, tá? Considerando esse estimador, né? Como, por exemplo, nesse exemplo 1 aqui, em que a gente queria mostrar que o x barra era o melhor estimador que nós podemos ter, né? Para esse parâmetro θ, ou seja, ele é um estimador não viciado de variância uniformemente mínima, né? Um VUI. Então, a gente observou que a variância do x barra, ela é θ sobre n, né? Só relembrar desse resultado. E a esperança do x barra a gente já tinha feito algumas vezes, que era o próprio θ, tá? Então, vamos ver como que a gente calcula, trabalha com isso, né? Então, vamos demonstrar da seguinte forma, a partir da definição, né? Então, nós temos, né, que para todo epsilon maior que zero, o limite, então, dessa probabilidade, né, do módulo do estimador menos o parâmetro, ser maior que epsilon, né? A gente tem que tentar mostrar que isso é zero, tá? Então, quem que é o θ chapéu? Θ chapéu é x barra. θ é o parâmetro, né? Então, a gente acaba chegando nesse termo aqui, né? Que daqui não tem muito o que fazer aí, tá? A gente tem que começar a pensar em algumas alternativas. Então, a gente tem um resultado que a gente viu no final da parte de probabilidade, que é a desigualdade de Chebyshev, né? A desigualdade de Chebyshev dizia o seguinte, que a probabilidade, então, de uma sequência aqui de variáveis aleatórias, ou de uma variável aleatória, né, menos um determinado valor, né, a probabilidade desse módulo ser maior do que epsilon, o que a gente poderia pensar? Que essa probabilidade aqui é menor ou igual que a variância desse termo, né, a variância dessa sequência de variáveis aleatórias dividido por epsilon ao quadrado, tá? Então, é isso que dizia lá a desigualdade de Chebyshev, tá? Eu vou tentar recuperar ela aqui, né, para mostrar para vocês, tá? Então, ó, a desigualdade de Chebyshev era essa daqui, né? Ó, que a probabilidade, então, do módulo de uma variável aleatória menos um valor, né? Era ser maior ou igual que um epsilon, significava, né, essa relação aqui, tá? Significava essa relação. Então, a gente pode usar esse resultado, né, que é essa desigualdade, tá? Porque aqui a gente vai ter, ao invés de uma variável aleatória, né, a gente tem x barra, que é um estimador, que a gente sabe que x barra segue uma distribuição de probabilidade, né? E aqui a gente tem um valor de parâmetro, né? Então, a gente pode usar essa relação, já que a gente conhece qual que é a variância do x barra, né? Que é θ sobre n, tá? Então, a gente pode estar usando isso, né? Então, pela desigualdade de Chebyshev, a gente acaba tendo essa solução aqui, né? Então, o limite dessa probabilidade fica menor ou igual que o limite dessa razão da variância do x barra sobre epsilon ao quadrado, mas a variância do x barra nesse contexto é θ sobre n, que a gente já calculou em aulas passadas aí. Então, a gente tem que calcular, na verdade, isso daqui, né? O limite, então, quando n tendendo a infinito, de θ sobre n vezes epsilon ao quadrado, né? Θ aqui vai ser um valor fixo, né? Que é o nosso parâmetro, o epsilon ao quadrado também, e a gente observa que esse limite vai para zero. Então, portanto, θ chapéu, que é o x barra, é um estimador consistente para θ, tá? Então, essa aqui é a ideia para mostrar. Essa é uma opção. A outra opção era qual, pessoal? Era, já sabendo a variância do estimador e já sabendo isso, era calcular esses limites aqui. Às vezes pode ser até mais fácil, tá? Às vezes, dependendo do caso, é mais fácil usar esse resultado, tá? Que, dependendo do caso, é mais fácil usar esse, né? Tanto faz. Só para a gente encerrar essa parte, eu vou falar aqui para vocês, né, vou ilustrar, então, essa propriedade da consistência, né? A gente pode ver isso por meio de uma simulação, tá? Então, qual que é a ideia que a gente pode avaliar a consistência? Então, a gente pode escolher, então, uma distribuição e os seus parâmetros, tá?
definir um estimador para o parâmetro de interesse, né? Definir, então, uma sequência crescente de valores de amostras, né? Já que a minha amostra, ela vai estar tendendo ao infinito, né? Ou seja, ela vai sempre crescendo. A partir disso, a gente obter uma amostra aí para cada tamanho, né? Claro. Então, eu vou obter uma amostra de tamanho com n igual a 5, n igual a 10, 15, 20, assim vou aumentando o n, né? E aí eu calcular a estimativa do meu parâmetro de interesse para cada amostra, né? E aí sim, depois disso, fazer o gráfico das estimativas versus o tamanho amostral, né? Então, eu vou ter no meu eixo, o meu eixo vertical, o tamanho as estimativas, né, do meu parâmetro, e no eixo horizontal, aqui nas abscissas, o aumento do tamanho de amostra. A gente vai observar que essas estimativas vão estar convergindo, né, para o verdadeiro valor do parâmetro, né? Se isso for verdade, a gente tem a consistência. Então, um exemplo simples, tá, que a gente pode simular, tá? Eu fiz isso no R, não trouxe o código aqui, tá, pessoal? Mas posso estar enviando depois para vocês, né? Mas era só para mostrar um exemplo, né? Então, eu vou tomar aqui uma distribuição normal, em que a gente tem um μ igual a 10 e a variância igual a 4, tá? Sigma, então, né, normal μ igual a 10, sigma ao quadrado igual a 4, né? Então, eu vou trabalhar com, a ideia é tentar estimar a média, né? O μ, então, por isso que eu vou trabalhar com o estimador, o x barra, tá? Que é a média, né? Então, a gente vai escolher esses tamanhos de amostra, ó, primeiro para n igual a 2, 5, 10, 15, 20, vamos fazer até um n igual a 5.000 valores, tá? Então, uma amostra até de tamanho 5.000, né? E, a partir disso, a gente vai, o quê? Vou calcular, então, o x barra para cada uma dessas, e daí, né, dessas amostras, e aí fazer o gráfico, né? Produzir o gráfico das estimativas versus os tamanhos amostrais. Então, quando a gente faz isso, ó, a gente observa esse gráfico aqui, ó, né? Então, nesse gráfico, a gente tem aqui as minhas estimativas, tá? Que estão representadas por essas bolinhas, né, em azul, tá? Cada bolinha aí representa uma estimativa do x barra para um tamanho de amostra, né? E aqui no eixo das abscissas, os tamanhos amostrais, né? Então, é claro que para os tamanhos pequenos de amostra, a gente vê uma variação, ó, muito grande, né? Tiver uma variabilidade muito grande, justamente porque a gente tem pouco valor amostral, né? A gente tem pouco valor de amostra dessa distribuição aí, né? Mas a partir do momento que a gente vai aumentando a nossa amostra, ó, essa variabilidade ela vai diminuindo, ela vai criando uma certa regularidade em torno de um valor. Qual valor é esse? O valor da média do μ, né, da média do meu parâmetro, que, claro, que eu tive que supor para fazer a simulação, mas seria o parâmetro da minha população, que é μ igual a 10, né? E, claro, que se eu aumentasse isso, por exemplo, eu pegasse 10.000, 1 milhão, um n igual a 1 milhão, a gente ia ver que essa variabilidade ia ser muito pequena, ela ia diminuir cada vez mais, e, evidentemente, que se o n aqui fosse para o infinito, isso aqui seria essa própria linha vermelha aqui, tá? Então, isso indica a consistência de um estimador, né? Então, isso é importante, o estimador ter essas três propriedades, né? Ele ser consistente, ele ser não tendencioso e ele ser de variância mínima, ter a variabilidade menor possível aí, né? Assim, a gente consegue obter um estimador mais exato, mais acurado e também um estimador mais preciso, né? Vai produzir estimativas mais precisas e com um alto grau de acurácia, tá?